Abra a Bíblia Sagrada, livro de Neemias, seu capítulo de número 6, do versículo 1 ao 4. Acompanhem vossas Bíblias. Diz assim o texto: Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal, e enviar-lhe-eis mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não posso descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhe respondi. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou seu servo com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre os gentios se ouviu, e Gasmo diz: tu és os judeus, intentais rebelar-vos então, edifica o muro, e tu te farás rei deles, segundo esta palavra. Quero que toda igreja repete o versículo 3, somente a parte A, amém, do verso 3. Vou contar até 3 de toda igreja. 1, 2, 3. Amém, amém. Estou fazendo uma grande obra, e não poderei descer. Mas que obra é esta? Obra esta que requer posicionamento. Obra esta que requer postura. Obra esta que requer renúncia. E quando se fala em obra, nós precisamos entender qual é a nossa ocupação na obra, qual é a nossa função na obra. Esse texto aqui é bem verdade que ele fala de Sambalate e Tobias. E quando o texto fala desses 2 homens, Sambalate e Tobias, o texto aqui vai dizer que eles tinham arquitetado um plano para tirar a vida de Neemias. Mas só quando esses 2 homens, eles arquitetam um plano para tirar a vida de Neemias, eles não sabem que eles não vão tocar em Neemias, mas eles vão tocar na obra que Deus tem com Neemias. Porque o inimigo, ele pode até arquitetar,
contra o propósito que Deus tem em nossas vidas. Só que quando Ele arquiteta, Ele não está arquitetando contra nós, mas contra aquele que nos chamou para uma obra, que é Jesus de Nazaré. Então o convite foi feito para Sambalate e Tobias, para que ele se deslocasse para um distante Otil, que é o vale de Ono, como a gente leu aqui nesta noite, que fica ao norte de Jerusalém. E o interessante, que era uma estratégia deles, para afastar Neemias do propósito. E quantas das vezes, irmãos, Satanás faz de tudo para nos afastar do propósito que Deus tem em nossas vidas. Mas só que Neemias estava focado. Neemias estava na torre da vigilância. Por quê? Que nós precisamos entender que você não pode descer para debater com quem nunca subiu para produzir, porque senão você está perdendo tempo. Então você não pode perder tempo debatendo com aquele que não sobe para produzir na obra do Senhor. Então nós, como igreja, nós, quando entendemos o que é obra, o que é a nossa ocupação na obra, nós não podemos perder tempo, irmãos. Debater com o nosso inimigo ou com aquele que o inimigo usa. Porque nós estamos numa grande obra e nós não podemos parar. Porque Deus tem um propósito conosco nesta obra. E nós não devemos ignorar nem por um dia, escuta isso nesta noite. Porque nós temos nossos inimigos na espreita, a saber, o diabo e seus demônios. Então a importância desta obra é o propósito que Deus tem na tua vida. É o propósito que Deus tem para a tua vida. E Neemias aqui está na torre da vigilância. Porque ele sabe que depois que os inimigos terem usado várias armas com astúcia e sutileza, ele entende que eles não conseguiram alcançar o objetivo deles. Qual era? Desviar Neemias de uma grande obra. Abalar a estrutura de Neemias. Mexer com o ministério de Neemias. Sambalate e Tobias, com sutileza, com astúcia, não tiveram êxodo. Porque nada mudou o foco de Neemias. Que nesta noite nada venha mudar o seu foco e daquilo que você faz na obra do Senhor. Continua focado. Continua com a tua visão olhando para o autor e consumador da sua fé. E o interessante é que Sambalate e Tobias aqui, eles manifestaram ódio publicamente contra a vida de Neemias. Mas nesta noite, quantas oposições por causa de uma obra nós temos sofrido? Quantos ataques por causa de uma obra nós temos sofrido? Mas por quê? Por causa de uma obra. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: uma porta grande e eficaz se abriu, e por isso há muitos adversários. Quando se trata de obra, você tem que estar preparado para sofrer ataques.
Você tem que estar preparado para sofrer oposições. Porque sabemos quantas vozes tentando nos desmotivar daquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas. O que o diabo quer? Desmotivar você. Desmotivar e tirar aquilo que é a visão que você tem concernente ao teu ministério, concernente à obra que Deus tem na sua vida. Então você não pode dar essa legalidade para Satanás, para ele desmotivar a obra que Deus tem na tua vida. Por quê? Porque estamos numa grande obra e não podemos parar. Então precisamos entender, porque aqui Neemias tinha um clamor em seu coração, e ele agiu em resposta a eles. A reconstrução aqui, que glorifica a Deus, sempre vai suscitar opositores, sempre. Então obra é para quem tem coragem, ministério é para quem tem coragem, chamada é para quem tem coragem, oposição sempre vai ter, Sambalate e Tobias sempre vai se levantar, mas nós precisamos entender que nós estamos produzindo e estamos fazendo uma grande obra, e de maneira nenhuma podemos parar. Porque a oposição sempre vai mirar naquele que tem maior revelação do que deve ser feito. Quando o inimigo não consegue tirar do seu coração o foco da obra do Senhor pela intimidação, ele vai tentar ridicularizar o seu nome. Ele vai tentar nos ridicularizar. Então, nesta noite, você não pode dar atenção às vozes de desânimo. Você não pode dar atenção às vozes que estão tentando ridicularizar a tua vida, o teu ministério. Porque é o que drena aqui a sua energia para você se manter reconstruindo. E quando fala de reconstrução, não é fácil você reconstruir. Porque uma coisa, irmãos, é quando pegamos tudo pronto. Porque está tudo pronto. Outra coisa é quando você começa do zero para reconstruir algo que Deus tem na tua vida. Então, obra é isso. E nós precisamos entender qual é a nossa ocupação nessa obra. Qual é a sua ocupação nessa obra? É reconstruir, é dar fruto. Então o que nós precisamos entender é que Neemias deu a mesma resposta durante a reconstrução, porque ele foi perseverante e fiel no propósito que Deus tinha para aquele povo. Você precisa ser fiel e perseverante no propósito que Deus tem para a tua vida, na obra do Senhor. Porque não é fácil. Você não pode dar atenção às vozes de desânimo. Você não pode dar atenção à voz do seu adversário. Você não pode debater com o seu inimigo. Por quê? Você está numa grande obra. E você de maneira alguma pode parar. Você precisa prosseguir. Precisamos avançar. Precisamos ir avante. Porque há uma obra em jogo. Há um propósito em jogo. Que Deus tem em nossas vidas. Então, nesta noite, nesse culto da palavra,
Você precisa guardar algo no seu coração, que você precisa de deixar de dar atenção às vozes que não é de Deus. Você precisa focar. E qual é esse foco? A obra. Qual é esse foco? Reconstrução. Qual é esse foco? Edificação. Qual é esse foco? Produzir. Porque aqui, na primeira instância, se Neemias desse a voz de Sambalate e Tobias, ele ia descer, irmãos. Mas ele disse: não, eu faço uma grande obra. Olha aqui, ó, verso 3. Eu faço uma grande obra, de modo que eu não vou poder descer. Aleluias. Ou seja, nós precisamos dizer para Satanás: estou numa grande obra, eu estou fazendo uma grande obra, e eu não vou parar, eu não vou retroceder, eu vou avançar. Por quê? Há um propósito que Deus tem nesta grande obra. Há um propósito que Deus tem nesse ministério que chama obra, na tua vida. Então você está numa obra, e obra esta que é grande, não é pequena. E nesta noite, seja qual for a área, use o que tem, e não dê ouvido a Sambalate nem Tobias. Não dê ouvido, irmãos, a voz do seu inimigo, do seu adversário. Ele sempre vai resistir, ele sempre vai insistir, para que nós mudamos o nosso foco, para que nós deixamos o propósito de Deus de lado, e não continuamos esta obra. Mas a palavra de Deus para mim e para você nesta noite, nesse culto da palavra, é: continue dando resposta às ameaças de Satanás. Vou dizer de novo: continue dando respostas às ameaças de Satanás. Por quê? Você está numa grande obra. Aleluias. Por quê? Você está numa grande obra. Então você não pode descer, você não pode parar, você não pode se prostrar, porque esta obra tem um propósito, esta obra tem um foco. Então, se você parar, se você descer, se você tirar a mão do arado, Deus não vai ter prazer em você. Porque a Bíblia diz que aquele que tira a mão do arado e deixa, Deus não tem prazer. Então, escolhido não tem escolha. Deus te escolheu. Mas para quê? Para uma grande obra. Deus te escolheu para quê? Para um grande ministério. Que ministério é esse? Cooperador, porteiro, ministério. Então quem tem ministério precisa entender isso, que não tem mais como voltar. Porque esta grande obra, existe vidas, pessoas que dependem de você, que dependem de mim. E se nós parar, vidas vão estar em jogo. Mas nós precisamos continuar. Satanás está me ameaçando, continue. Satanás está projetando, planejando algo contra a minha vida, continue. Mas está difícil, continue. Quem disse para você que ministério e obra é fácil? Que só é mar de rosas? Eu carrego comigo uma palavra de um pastor, que até hoje, quando tenho oportunidade, eu falo: ministério não é aparência, ministério é estrutura.
não tem estrutura, vai vir um vento, vai vir a tempestade e não vai aguentar. É como a casa que foi firmada na areia. Mas quando o crente tem estrutura, irmãos, e raiz, pode vir um vento, pode vir a tempestade, mas ele fica firmado, ele fica fincado e fica de pé. Por quê? Ele está numa grande obra e não pode parar. Por quê? Porque a obra que nós, eu e você, estamos reconstruindo, e que é reconstruída, ela tem um grande galardão. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Aí ele vai dizer, sempre abundante na onde, irmãos? Na onde? Na obra do Senhor. Aí ele diz, sabendo que o vosso galardão, sabendo que esta obra que você faz, tem uma grande recompensa. Então nós não podemos viver de momento. Temos que ser constantes. Porque desafios sempre vão surgir. Opositores sempre vai ter. Mas você precisa saber qual é o seu propósito na obra do Senhor. Você precisa saber qual é a sua ocupação na obra do Senhor. Porque um homem, uma mulher, quando ele sabe qual é a ocupação dele na obra, nada desvia o foco dele. Nada desvia o propósito que ele tem. Nada, irmãos, nada. Nada. Porque sabemos, entendemos, que todos os dias, Satanás vai querer tirar o nosso foco. Todos os dias. Todos os dias vai se levantar Sambalate e Tobias. Todos os dias. Mas Deus está dizendo nesta noite para nós que o nosso inimigo, que o nosso adversário não vai nos impedir de nós continuarmos nesta obra. Nós não vamos descer, nós não vamos abrir mão desta obra. Satanás precisa saber, entender nesta noite que você vai continuar nesta obra, que você vai continuar reconstruindo, que você vai continuar edificando, porque nosso adversário, ele sempre vai tentar fazer o mal, sempre vai mandar mensageiros. Para com isso. Larga esta obra. Larga esta reconstrução. Deixa de lado, não edifica não. Mas enquanto ele vem com ameaças, com oposições, Deus vem dizendo, continua. Continua. Vai em frente. Há um galardão, há fruto, vai produzir, vai crescer, aleluias, porque o dono da obra ainda continua sendo Deus, ainda é Deus, a obra é de Deus, e nós somos escolhidos para reconstruir. Aleluias. Então aqui, quando Sambalate e Tobias vai arquitetar algo contra Neemias, eles não sabiam, irmãos, que ele estava arquitetando, não era contra Neemias, era contra aquele que chamou Neemias. Mas que nesta noite,
todo projeto de Satanás venha cair por terra. Que nesta noite, tudo aquilo que o inimigo está arquitetando contra a obra de Deus, que venha cair por terra. Você não vai perder tempo ficar debatendo com quem nunca subiu para produzir. Você vai continuar produzindo. Você vai continuar na obra. Por que o diabo quer é que nós desvie a nossa atenção, irmãos, e fica debatendo? Mas nós precisamos produzir. Precisamos produzir. Precisamos dar fruto. Porque esta obra tem um dono, que se chama Jesus de Nazaré. Então nesta noite, Neemias estava olhando para o propósito de Deus. Neemias estava olhando para o projeto de Deus. Neemias estava olhando para uma grande obra. Neemias estava olhando para a restauração da obra de Deus. E Neemias estava olhando para a edificação da obra de Deus. Porque alguém precisava se levantar. Alguém precisava se pôr na brecha. Para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Para a reconstrução de uma grande obra. É grande, irmãos, não é pequena. É grande obra. E Neemias vai dizer: quantas vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, continuei dando a mesma resposta. Qual é a resposta? Estou numa grande obra. Estou numa grande obra. Ainda que Satanás envia o mesmo pedido, larga, solta, você vai dizer: estou numa grande obra. Estou numa grande obra. Porque Deus, Ele é conosco. Deus, Ele é com a obra que Ele tem na sua vida. Deus, Ele é com o propósito que Ele tem na sua vida. Ele é contigo. Não larga. Mas como, irmão, não largar? A luta é grande, a prova é grande. Mas Jesus está dizendo: a minha graça te basta. A minha graça te basta. E é com a graça que nós vamos continuar. É com a graça que nós vamos prosseguir nesse projeto, nessa edificação, nessa restauração. É com a graça de Deus que você vai continuar. Aleluias. Não pare, não desista, continue nessa grande obra, continue produzindo, porque Deus vai te honrar. Há um galardão te esperando, há um galardão te aguardando. Por isso, que no livro de Daniel vai dizer: tu, porém, vai até o fim. Vai até o meio. Vai até o meio, irmãos. Até onde? O fim. Vai até o fim. Está doendo? Vai até o fim. Está tomando pancada? Vai até o fim. Está chorando? Vai até o fim. Está angustiado? Vai até o fim. Mas não larga esta obra por nada. Não larga o seu ministério por nada. Vai até o fim. Vai até o fim. Por quê?
estamos numa grande obra. Vou repetir, estamos numa grande obra. E nós não vamos parar. Nós não vamos descer. E nem dar ouvido à voz de Sambalate e Tobias. Porque estamos numa grande obra. Quem acredita, aplauda ao Senhor nesta noite. Aplauda a Ele, exalta a Ele, glorifica a Ele. Estamos numa grande obra.